Shalom, shalom, tudo bem com todos? Sejam bem-vindos a mais uma reflexão com o Pastor em Pijama. Se é a primeira vez que você está entrando no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Se você gostar do conteúdo, dê um like e acione o sininho de notificação para receber todos os nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Posicionamento. Qual é a visão de mim mesmo e da minha posição em Cristo? Você tem se perguntado isso? Vamos lá. A sua visão de si mesmo e a sua posição em Cristo devem ser baseados naquilo que Deus diz sobre você na sua palavra. Vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Vamos meditar nisso? A palavra de Deus nos diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em outras palavras, quem se une a Cristo se torna uma pessoa transformada, onde o antigo modo de vida é deixado para trás e um novo caminho se inicia. Bom, em resumo, é uma mensagem de esperança e também de transformação, mostrando que através da fé em Jesus Cristo é possível, sim, é possível experimentar uma nova vida, livre do peso do passado e aberta para as bênçãos de Deus. Olha, o novo nascimento e ter uma nova vida em Cristo não é simplesmente você mudar de religião, ou você simplesmente comprar uma Bíblia e frequentar uma igreja. Quando eu tive o meu encontro com Cristo, e muito real, isso há 35 anos atrás, um pouco mais, eu quero dizer que houve uma transformação poderosa dentro de mim. É uma dose mais forte. E a gente passa a ver Deus de forma muito diferente. Você não vai ver Deus como Ele está lá em cima no céu e você aqui e acabou. Não. É algo muito forte. É algo muito presente dentro de nós. É uma experiência inigualável. E às vezes é tão forte que você passa, às vezes, na visão das pessoas, é como aquela pessoa que se apaixona, sabe? Quando você passa a amar uma pessoa entranhavelmente e você se apaixona, você só pensa naquela pessoa, você só quer ficar perto dela, você passa a viver intensamente com aquela pessoa. É assim que aconteceu quando eu conheci a minha esposa, há 36 anos atrás. Eu a conheci, eu dei o primeiro beijo nela um mês depois que eu a conheci. Comecei a namorar, noivei e casei em 9 meses. Então é impressionante. Quando eu tive essa experiência com Cristo, eu não imaginava que era algo tão forte assim. Porque quando eu era pequeno, tipo 6, 7 anos, 8 anos de idade, eu ia para a igreja, participava da escola dominical, mas eu nunca imaginava que ter um encontro com Cristo fosse tão real e tão verdadeiro dentro de nós
que traz uma mudança extraordinária no nosso modo de viver, na nossa maneira de viver, de pensar. Não é uma lavagem cerebral como todo mundo pensa. Uma lavagem cerebral, ela transforma a mente, mas não transforma o coração. Então a gente não vive uma metodologia mecânica, sistemática, não. É algo entranhável, é um amor intenso, é um desejo vivo de viver dentro da sua palavra. É como se nós vivêssemos na época de Cristo. Aquilo vem no nosso presente de uma forma intensa e maravilhosa. Gente, e a gente só passa a viver isso quando a gente abre o coração. E quando nós lemos esse versículo, eu lembro de um quadro que eu tive, logo que eu me converti, eu comprei, era um quadro de uma borboleta. Era um pôster. E nesse pôster dessa borboleta estava escrito justamente esse versículo. Assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. É quando a gente vê, né, aquela lagarta, quando ela entra naquele casulo. Nossa, é um bicho tão feio. E ele fica naquele casulo até ela ser transformada em outra criatura. E ela sai dali uma linda borboleta, toda colorida. É assim que acontece em nossa vida. Se você não tem ainda essa noção, nunca teve uma experiência como essa, e talvez muitas pessoas ainda estão até na igreja e ainda não teve uma experiência genuína como essa, eu quero dizer, essa é uma experiência que transforma por toda a nossa vida. Isso é real. E quando nós passamos a viver dentro do lugar santo de Deus, dentro da presença de Deus, a gente não consegue viver em outro lugar, senão na presença de Deus. A gente pode, às vezes, até ao longo da nossa vida se afastar, ao longo da nossa vida se esfriar, mas nunca vai esquecer do momento onde nós tivemos esse encontro. Olha, eu quero dizer a você uma coisa. Jesus Cristo é aquele que é o mais real, é intenso e toda uma experiência maravilhosa que a gente pode viver na nossa vida. Se você nunca teve essa experiência, e talvez você nem queira ir numa igreja, talvez por vergonha ou preconceito, não generalize. Talvez você ouça tantas informações que façam com que você pense de uma forma geral que a igreja é algo capitalista, dominador ou ditatorial, mas não é isso não, não generalize. Assim como nós não podemos pensar que todas as pessoas são más por causa de algumas. Há muita coisa boa, há muitas pessoas de Deus, muitas pessoas que vivem a realidade de Deus em sua vida. Então eu quero que você coloque no seu coração, dê uma oportunidade para Cristo entrar na sua vida. E você pergunta, mas como? A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Essa porta é a porta do seu coração. E não quero que você busque a Deus por causa de coisas, porque o homem, ele procura Deus muitas vezes no desespero, na angústia, mas venha por amor, deseje ter uma experiência maravilhosa com Ele. Nunca foi tão divulgado o Evangelho como tem sido divulgado nesses últimos tempos, através da informação, da internet,
Então a palavra de Deus está sendo pregada em todo o mundo, como diz Mateus capítulo 28. O Evangelho está sendo pregado às nações, todos estão ouvindo a palavra de Deus. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Então Ele está batendo na sua porta, na porta do seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Deseje viver uma nova vida. Deus abençoe você.